Olá pessoas, Bruno de Palma aqui e finalmente eu vou fazer um vídeo grande sobre o Pão Doidão, o Shorts, que recebeu mais de 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Vamos lá! Olá pessoas, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e hoje a gente vai conversar aí sobre o Pão Doidão, um vídeo que eu fiz um tempo atrás aí naquele modelo curtinho de 1 minuto, falando sobre um pão que a galera comia e ficava doidona, dançava maluca e tinha doença e morria e tinha alucinação. Vamos ver mais o que é esse Pão Doidão, porque eu recebi um monte de mensagem, teve mais de 1 milhão de visualizações e agora eu resolvi compilar isso para explicar melhor o que é que eu chamei de Pão Doidão, o que foi esse evento aí da Idade Média, que tem até vários vídeos na internet falando sobre isso, mas vamos falar bem especificamente, a gente vai falar até das propriedades químicas para entender certinho o que foi isso. E antes, você já sabe, compartilha com os amigos esse vídeo aqui. Eu sei que você tem um grupo de WhatsApp aí, que você compartilha um monte de besteira, recebe um monte de besteira, e besteira por besteira, vamos assistir os vídeos do Caverna, bora! O ergotismo, como também é conhecido, é um quadro causado por uma substância vinda de um fungo, quando o grão contaminado era ingerido, geralmente aí no pão, e ele causa convulsões, alucinações e sensações de queimação excruciante nos membros, que até os enegrecia e faziam eles apodrecer. Na época a galera achava que era uma coisa de Deus, um castigo de Deus, tal, mas a ciência explicou isso muito bem. Vamos ver. Ao longo da Idade Média, muitos surtos ocorreram, alguns tirando dezenas de milhares de vidas. O mais conhecido aí, que a gente vê nos vídeos, é um que a galera dançava até morrer. Esse fenômeno foi chamado de Fogo de Santo Antônio. Também é associado a diversos eventos na Idade Moderna. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. O historiador francês do século XVII, François Eudes de Mézareth, relatou uma praga que assolou o sul da França no século X. Os aflitos se aglomeravam nas igrejas e invocavam os santos. Os gritos daquele em dor e a perda dos membros queimados igualmente despertavam compaixão. O cheiro de carne apodrecida era insuportável. Nos séculos 18 e 19, a ciência finalmente revelou que a condição é causada pela ingestão de grãos infectados pelo fungo Claviceps purpurea. As plantas infectadas apresentam crescimentos negros, semelhantes a esporões de galo, que chama ergot em francês, dando a condição ao seu nome, o ergotismo. Esse fungo cresce no centeio, por isso também é conhecido como o esporão do centeio. Esse ergot, esse fungo, contém altas concentrações de até 2% da sua massa seca do alcaloide ergotamina, que interrompe o suprimento sanguíneo para as extremidades do corpo, tornando aí os membros gangrenosos e criando as visões infernais escritas por Mézareth. Além disso, de fazer as pontas dos dedos e as pontas dos dedos dos pés enegrecerem e até caírem, esse alcaloide possui uma ampla gama de atividades biológicas, incluindo efeitos na circulação e na neurotransmissão. O ergot não contém o ácido lisérgico de etalamina, o LSD. No vídeo eu tinha falado que ele era usado para produzir LSD, não, ele é parecido com o LSD, porque ele tem o ácido lisérgico, bem como o seu precursor do LSD, a ergotamina. Ambos têm ergotamina, mas são substâncias diferentes. O ácido lisérgico é um precursor para a síntese do LSD e não o LSD em si, mas causava alucinações e a loucura toda também. Existem evidências de que povos antigos já estavam cientes da associação da condição dos grãos. Uma tabuleta assíria do século 7 a.C. menciona pústulas em uma espiga de grão, enquanto textos sagrados zoroastristas na Pérsia referem-se a gramíneas que causavam abortos espontâneos ou morte no parto, outro dos efeitos temidos do veneno da ergotamina. O ergotismo não afetava toda a Europa da mesma forma. Agora se sabe que os esporos do Claviceps purpurea, o ergot, proliferam onde há clima frio e úmido, quando os grãos amadurecem, e essas condições especialmente comuns em grandes áreas da Europa Central. Então a Europa, onde era mais frio e úmido, dava problema, ou em viagens, a gente vai ver isso. Alguns pesquisadores dizem que os vikings podem ter sofrido muito com ergot por causa do clima frio e úmido da Escandinávia, além de armazenar grãos em condições úmidas nas explorações vikings dentro dos barcos, o que pode explicar aí em parte o fenômeno dos berserkers. Eu já fiz um vídeo sobre os berserkers aqui, vê lá depois. Várias coisas podem estar associadas a eles relacionadas a drogas ou não, mas o ergot pode ser aí uma das explicações. O pão doidão afetando os
vikings. No 9º século, um surto devastador de ergotismo gangrenoso matou dezenas de milhares de pessoas no Vale do Reno. A sensação de queimação física sentida nos membros pelos pacientes associou a doença ao fogo do inferno, fogo, como a gente falou aqui, dando a impressão de que a doença havia sido enviada como uma punição divina. Já na Europa medieval, o aumento do cultivo e consumo de centeio, principalmente nas épocas de fome, expôs grande parte da população ao risco de contrair aí o fogo de Santo Antônio. Isso porque o centeio era um grão menos nobre na cultura medieval. O trigo ficava para os nobres, para os ricos, e para os pobres sobrava aí o centeio, o que mais fosse, aveia. E o problema é que em períodos de fome eles comiam qualquer grão que existisse, até os contaminados pelo fungo. A religião se tornou um fator importante no tratamento dessa doença. Em 1070, relíquias de Santo Antônio do Egito foram trazidas de Constantinopla para uma pequena cidade aí no sudeste da França, onde foram cuidadas por monges beneditinos. Então os doentes começaram a ser cuidados pelos monges beneditinos já no século XI. Logo, essas relíquias de Constantinopla tornaram-se associadas a uma cura milagrosa para o ergotismo, marcando o momento em que a condição passou a ser chamada de fogo de Santo Antônio. No século XI, um jovem nobre francês estava sofrendo de fogo de Santo Antônio e ele conseguiu se recuperar da terrível aflição e acreditou que a sua saúde foi renovada por causa das relíquias do fogo de Santo Antônio. Então, ele e o seu pai fundaram o que se tornaria a Ordem Monástica dos Irmãos Hospitalários de Santo Antônio por volta de 1095. Não é a Ordem de Malta, é a Ordem dos Irmãos Hospitalários de Santo Antônio, que cuidavam dos enfermos do fogo de Santo Antônio. No final do século XV, os monges já haviam construído aproximadamente 370 hospitais em toda a Europa, com localizações na França, Flandres, Alemanha, Espanha e até Itália. Os irmãos dessa ordem também desempenharam um papel importante no cuidado daqueles infectados pela peste negra no século XIV. A doença afetava especialmente os pobres, que consumiam quantidades consideráveis do pão de centeio barato. O relativo sucesso desses hospitais, bem financiados, pode ser atribuído à alimentação dos pacientes com pão feito de grãos não infectados ou grãos mais nobres, como trigo e outros cereais. Os surtos de condições semelhantes eram frequentemente atribuídos ao ergotismo. Na Alemanha, Itália, Flandres, nos séculos XV e XVI, populações inteiras começaram a dançar descontroladamente. Eu acho que você já viu isso aí na internet. A dança mortal medieval, ou a dança infinita, as pessoas que dançavam até morrer, chamada da dança de São João, ou a dança de São Vito, e o tarantismo. Essa condição, assim como o fogo de Santo Antônio, estava associada a demônios e diabos, mas era o ergo que, além de causar enegrecimento dos dedos, causava alucinações. Então as pessoas alucinadas, como se tivessem tomado LSD, mas a gente já viu que é uma substância diferente, que também causa problemas neurotransmissores, as pessoas dançavam até cair mortas, porque o fogo de Santo Antônio também matava por outros motivos, como a gente já viu. Também se acredita que o ergotismo seja uma das causas dos surtos de caça às bruxas, especialmente em Salem, no século XVII e nos Estados Unidos colonial. Embora essa teoria também tenha sido contestada, curiosamente, enquanto a América do Norte perseguia as bruxas, um médico francês chamado Thuillier, em 1670, vinculou definitivamente o fungo do ergot à condição da caça às bruxas, que as mulheres comiam pão, estavam doidona e aí a porra toda, e a galera ficava em surto também, que comia e caçava qualquer um. Dizem também que a grande fome que aconteceu logo antes da Revolução Francesa está associada ao ergot também, porque teve uma falta de grãos e o consequente aumento do preço do pão pela falta de grãos foi chamado de o Grande Medo, e isso levou ao consumo de centeio e consequentemente houveram surtos de ergotismo na França, o que piorou ainda mais a estabilidade e pode ter sido um dos fatores que levou a galera à Revolução Francesa. Não que o pão doidão foi a causa da Revolução Francesa, mas foi mais um elemento aí para deixar a galera agitada. Os surtos de fogo de Santo Antônio começaram a diminuir à medida que o trigo substituiu o centeio e se tornou mais difundido aí ao longo do século XIX. A agricultura melhorou, a produção de trigo aumentou, então o centeio, a aveia foi um pouco deixada de lado para a produção de pão e foi mais usado o trigo, que era um grão mais nobre na época, porque tem ali uma elasticidade melhor, e o sabor mais gostoso, aí você, já sabe. No entanto, o ergotismo não desapareceu completamente. Quase 12 mil pessoas foram infectadas em 1926 na União Soviética, aí num período de fome de novo, e a Etiópia e a Índia enfrentaram surtos no final do século XX, todos relacionados aí a períodos de fome, em que o grão de centeio contaminado foi consumido, porque era isso, ou morrer de fome. Curtir esse vídeo? Compartilha com a galera aí do Pão Doidão. Quem assistiu o Pão Doidão, vê esse vídeo explicando o Pão Doidão certinho, compartilha no grupo de WhatsApp e a gente se vê no próximo vídeo
Falou!